Então, boa tarde. Eu acho que já começamos aqui a admitir as pessoas que estão nesta sala zoomica. Já vejo aqui muitas caras, algumas conhecidas, o que é bom sinal. Neste tipo de sessões, termos repetentes é muito bom sinal, quer dizer que as pessoas gostaram das sessões anteriores. Então, deixem-me dar-vos aqui mais uma vez as boas-vindas a todos. É com muita satisfação que vos damos as boas-vindas a esta sessão. Como sabem, a nossa associação, a Associação dos Mercados Públicos, é uma associação que tem uma razão de ser, que é ser interdisciplinar e ter como objetivo ajudar a que os mercados públicos funcionem melhor. Por que interdisciplinar? Porque qualquer mercado, para funcionar bem, tem que ter bem resolvidos, bem esclarecidos, problemas de natureza jurídica, problemas de natureza económica, tecnológica, de gestão pública, muito importante, a administração pública, de competitividade, etc. Portanto, a nossa associação não é uma associação de direito, não é uma associação de economistas, é uma associação dedicada aos mercados públicos. E um dos problemas que temos sentido é justamente a necessidade de haver mais esclarecimento e mais debate sobre aqueles problemas que preocupam no dia-a-dia as entidades adjudicantes, os operadores económicos. E por isso a APMEP lembrou-se, teve a ideia, foi muito bem correspondida por todos vocês, de iniciar este ciclo de debates. E temos estado a percorrer, e vamos continuar a percorrer, aqueles temas que nos preocupam a todos. Começámos um primeiro tema que é muito importante, que é muito crítico para todos nós, que é neste período pandémico, quão importante continua a ser darmos importância ao princípio da concorrência. Portanto, quando formamos contratos públicos, ter de alguma forma essa formação de contratos abertos à concorrência. Tivemos aqui uma lição excelente por dois juristas, um jurista, um outro colega, e portanto penso que foi muito interessante. Depois, a seguir à formação, viajámos para a questão da execução dos contratos. Muito especialmente neste período pandémico, é necessário ser imaginativo, ser criativo para conseguir introduzir a flexibilidade nos contratos que estes tempos difíceis exigem. E temos tido o gosto e o privilégio de ter aqui participantes de entidades muito variadas, institutos públicos muito importantes, especialmente no período atual, como o Infarmed e outros ligados à saúde, administrações regionais da saúde, portanto temos aqui muito representado o setor da saúde, mas também a gestão pública, a gestão autárquica, temos aqui pessoas de vários municípios. Aliás, ainda na sessão passada tivemos a intervenção de um colega nosso, que também já aqui está connosco, do município de São João da Pesqueira, que depois, passado poucos dias, estava bastante nos telejornais, por outros motivos, e, portanto, é bom ter essa diversidade aqui de colegas. E hoje vamos aqui discutir convosco um tema que eu acho que nos preocupa a todos, que é a questão da contratação eletrónica. Vocês reparem que Portugal foi pioneiro na adoção da contratação eletrónica, na adoção das plataformas eletrónicas, como meio de comunicação obrigatório para os concursos públicos. Estávamos no ano de 2009, no dia 1 de novembro. Já agora, deixem-me dizer-vos que essa decisão foi uma decisão que correspondeu a um despacho do então Ministro das Obras Públicas, o engenheiro Mário Lino, e, curiosamente, esse despacho foi assinado na sequência da apresentação de um livro que eu fiz nessa altura, prefaciado pelo Dr. Rui Machete e com outro colega nosso jurista, e que o Sr. Ministro esteve lá, houve depois um debate muito interessante e disse-me: Luís, então como é que achas que eu faço aqui este despacho? E o despacho foi feito, portanto, na Almedina. Portanto, isto é um facto menos conhecido da história dos contratos públicos, mas um dia que seja feita essa história pode ser contado. Simplesmente é importante irmos evoluindo. E nós, muitas vezes, em Portugal, conseguimos ter arranques inovadores, até antes dos outros, mas depois ficamos um bocadinho na fase da puberdade, não conseguimos atingir níveis de maturidade muito altos. E nós agora estamos numa altura em que é importante realmente rever tudo aquilo que nós podemos fazer com a contratação eletrónica. Portanto, nesta sessão vamos, obviamente, ter todo o gosto de acolher dúvidas, problemas, questões que queiram ver esclarecidas, mas também vamos certamente ter a possibilidade de ver outras dimensões, outras utilizações. Como é que eu posso tirar partido
de uma plataforma eletrónica, ou seja, da contratação eletrónica, do base. E, aliás, deixem-me felicitar aqui o INPIC, ainda ontem inaugurou uma nova versão do base, penso que é o 4.0. Portanto, é com certeza aqui também um marco importante. Reparem que o base é uma inovação muito interessante, que surge ainda, salvo erro, em final de 2008, princípio de 2009, não sei, mas acho que foi ainda 2008, e que depois vai evoluindo e melhorando ao longo do tempo. Eu não gostava aqui de vos tirar mais tempo, depois vamos ter aqui muitas hipóteses de intervenção, eu próprio também irei intervir, mas também gostava de vos apresentar aqui os dois conferencistas, os dois agitadores deste debate do Crossfire. Isto costuma ser mais um joint fire do que um Crossfire. Mas deixem-me apresentar-vos aqui, com certeza conhecem o Fernando Batista, que é o nosso principal jurista e um dos dirigentes principais do INPIC, e que, portanto, está aqui numa posição central muito importante, é um protagonista fundamental da contratação eletrónica. Não se esqueçam até que toda a relação de certificação, de acompanhamento das plataformas é feito pelo INPIC. Agora estamos num período pacífico, mas já tivemos períodos agitados, não é? Lembram-se todos, já tivemos aqui debates com dificuldades que havia em relação a uma plataforma, etc. Portanto, é uma intervenção da maior importância. E temos aqui o Luís Vieira de Sousa. Eu sou um bocado suspeito quando falo do Luís Vieira de Sousa, porque costumo dizer que se eu tivesse ou tiver algum problema que necessite um advogado, vou contratar a ti como meu advogado, porque acho que és um excelente advogado, és uma pessoa que resolve problemas, e nem sempre os advogados resolvem problemas. Aqui o Luís, eu acho que é um... não tenho sido cliente dele porque não tenho tido problemas, mas um dia que tenha, vou com certeza contratá-lo. Mas além de ser um excelente advogado, é um excelente docente, explica, apresenta os assuntos muito bem. E além disso tudo, é certamente o nosso jurista que se tem dedicado mais a esclarecer as dúvidas jurídicas suscitadas pela contratação eletrónica, e até muito especialmente por aquele conceito de assinatura eletrónica qualificada. E, portanto, Luís, nós não podíamos ter escolhido melhores palestrantes aqui para este debate. O Fernando e o Luís são a melhor escolha que há certamente aqui no nosso país. E por outro lado, também dizer-vos que realmente, aliás, o Luís ainda recentemente publicou na Revista dos Contratos Públicos um artigo muito interessante, em que não só esclarece as dúvidas, como tem a paciência de ir viajando por alguns acórdãos mais ou menos bizarros ou surreais que foram sendo feitos e que pouco a pouco vão convergindo para posições sensatas. Portanto, o caminho é positivo, mas talvez não seja tão rápido como nós gostaríamos. E, portanto, estamos aqui num momento em que todos estes problemas são mais importantes, porque a pandemia exige mais digital, menos presencial, e a pandemia exige mais acesso. Lembram-se que aqui o lema da APMEP é confinados, mas não isolados. E, portanto, deixava-vos aqui a sugestão, todos aqueles que ainda não sejam sócios da APMEP, inscrevam-se como sócios da APMEP, participem nas nossas ações de formação, vamos ter um programa executivo muito em breve, e vamos começar a distribuir um inquérito, quer às empresas, porque também temos aqui bastantes participantes de empresas, quer aos colegas das entidades adjudicantes, um inquérito sobre o que são realmente as suas principais necessidades em termos de formação. Podem ser diferentes daquelas que nós imaginamos. Estamos aqui num esforço de fundamentação, de constituição de evidências sobre a necessidade de criação de capital humano. Para quê? Para que os nossos mercados públicos funcionem melhor. E repare, os mercados públicos em Portugal já têm aquela elevadíssima percentagem do PIB que é conhecida, não incluindo a defesa, andarão nos 14%, 15% do PIB, mas agora, neste contexto pandémico e com estas linhas de apoio comunitários, vai aumentar, porque a grande generalidade, uma parte muito importante desses apoios é depois traduzida em contratos. E aí estamos, obviamente, no domínio dos contratos públicos. E pronto, não gostava aqui de vos ocupar mais tempo, e se achassem bem, eu agora passava a palavra ao Luís Vieira de Sousa, e agradecer-lhe mais uma vez, e também ao Fernando, terem disponibilidade para estar neste final de tarde aqui, neste recanto da cidade de Lisboa, com todos os colegas das restantes partes do país,
a trocarmos ideias da forma mais informal possível sobre um tema que nos preocupa a todos. E todos aqueles que queiram ir enviando as vossas questões, as vossas dúvidas por chat, já sabem que são sempre bem-vindas e podemos até depois da sessão, isso tem acontecido, haver outros contactos, outras dúvidas, que certamente serão sempre objeto da maior atenção. E, portanto, eu passava a palavra ao Luís. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Luís Valadares Tavares este convite para estar presente neste cantinho com tanta gente interessada em falar de contratação pública, é sempre um gosto. Agradecer-lhe também as exageradas palavras que proferiu, mas agradecer-lhe. Depois gostava de cumprimentar o Dr. Fernando Batista, dizer-lhe que é um gosto partilhar este painel consigo. Isto, de facto, esta iniciativa, como o professor disse antes, tem aqui a designação de Crossfire, tem aqui um nome mais apetitoso. Eu admito que juntar, neste momento, 160 pessoas, se o nome fosse chá das 5 da contratação pública, se calhar não conseguiríamos, mas com Crossfire, pelo menos o nome fica mais apetitoso. Eu também desconfio que nesta conversa com o Dr. Fernando Batista serão mais os pontos de vista que vamos partilhar do que propriamente aqueles que vamos cruzar, muito menos desta forma bélica, com fogo ou com disparo. Mas gostava de o cumprimentar, dizer que é um gosto e também dizer que não vos vou amassar muito. Não vou falar, não vou fazer uma grande intervenção, nem em termos de tempo, muito menos em termos de conteúdo, que é para depois passar rapidamente a palavra a quem verdadeiramente disto percebe, que é o Dr. Fernando Batista, e depois dar a oportunidade para que possam colocar as vossas questões, as vossas dúvidas, as vossas inquietações. Ora bem, o tema deste debate de hoje, não é? As novas potencialidades da contratação pública eletrónica. Bom, isto é um mare magno, é um tema gigantesco, não é? É um oceano onde cá cabem muitas coisas. Eu, se me permitem, para me poder organizar, eu diria que aqui, no universo da contratação pública eletrónica, eu costumo identificar aqui 3 galáxias, digamos assim, ou três sistemas, digamos assim, neste grande universo. Em primeiro lugar, aquilo que o professor Valadares Tavares não gosta que eu diga, e que várias vezes me tem corrigido e com verdade, porque os bits e os bytes também são matérias, também é matéria, mas eu chamo-lhe sempre a desmaterialização, digamos assim, dos procedimentos pré-contratuais que nós já conhecemos há muitos anos, há centenas de anos, alguns deles. Essa é a grande primeira vertente, se calhar aquela que primeiro teve mais impacto da contratação pública eletrónica, a desmaterialização dos procedimentos, os diferentes momentos que agora se passam de forma eletrónica e com utensílios ou instrumentos distintos. A assinatura eletrónica, os selos temporais, as plataformas. E, portanto, esse é um primeiro grande universo, digamos assim, da contratação pública eletrónica. Mas eu identifico aqui mais 2 universos, que é para depois, mais adiante, ser aqui alguns comentários, algumas provocações sobre cada um desses universos, para, no fundo, responder aqui ao desafio deste debate, que é as novas potencialidades da contratação pública. O segundo universo tem que ver com a criação de novos procedimentos de contratação pública ou de novas fases de procedimentos que já existiam e que só fazem sentido se passarem de forma eletrónica. Não é? Por exemplo, o leilão eletrónico, onde também vou dizer qualquer coisa sobre isso. Este é um segundo universo da contratação pública eletrónica, digamos assim. Não só desmaterializar ou digitalizar aquilo que conhecemos, mas fazer coisas novas, ter novos procedimentos ou novas fases que se passam eletronicamente, que só fazem sentido num formato, num e-marketplace, digamos assim. Mas depois há uma terceira ainda dimensão que tem ganho importância e que teve uma novidade muitíssimo recente, que é, no fundo, a divulgação também, por meios eletrónicos, da informação relativa à formação e à execução de contratos públicos. Eu diria que tem o seu paradigma no portal base. A divulgação, em termos eletrónicos, de um manancial de dados importantíssimo sobre a formação e a execução dos contratos públicos. Aquilo que eu vou tentar fazer é identificar em cada um destes 3 universos alguns nós górdios, ainda alguns problemas, algumas coisas que, se calhar, para fazermos frente a estas potencialidades da contratação pública, temos que desenvolver. Como o professor Luís Valadares Tavares dizia, e centrando-me aqui no primeiro universo da desmaterialização ou da digitalização dos procedimentos que nós conhecíamos há dezenas de anos, nós fomos, de facto, pioneiros, em 2009.
Mas eu diria, sem ser pessimista, que há ainda um longo caminho que temos todos que percorrer. Não é? Começámos primeiro, fomos pioneiros, mas a estrada é longa e ainda estamos com o destino lá bem ao longe, se é que alguma vez haverá um destino. Eu diria que uma primeira dimensão, há aqui uma necessidade que eu sublinho, que é uma necessidade de mudança de mentalidade e de alguma também literacia eletrónica. O que é que eu pretendo significar com isto? Em primeiro lugar, mudança de mentalidades, de passarmos da era do papel verdadeiramente para a era eletrónica. E quando eu digo passar da era do papel para a era eletrónica, é passar fisicamente, porque há muitas entidades públicas em que a plataforma eletrónica e os meios eletrónicos são ainda uma espécie de caixa de onde se extraem fotocópias para arrumar numa gaveta ou num armário, e em que tudo ainda se passa em papel, ainda que em termos secundários. Isso já não faz sentido. Mas eu diria também, não só fisicamente arrumarmos este tema do papel, mas também mentalmente. Porquê? Porque todos nós, operadores, jurídicos, entidades adjudicantes, os tribunais, ainda somos um pouco tributários da lógica do papel. Alguns daqueles temas jurídicos que têm, no fundo, assaltado os nossos tribunais e sobre os quais eu também tenho perdido algum tempo, acho que têm na sua gênese esta questão, que é tentar abordar alguns dos problemas eletrónicos como se eles fossem iguais aos problemas da era do papel. Razão pela qual nós queremos abrir um fecheiro e perceber onde é que está a assinatura, se está no sítio onde tem o nome da pessoa, se está mais acima, se está mais abaixo, quantos documentos lá estão dentro. Se também com essa literacia eletrónica e passarmos mentalmente da era do papel para a era eletrónica, eu diria que boa parte desses problemas também poderiam ser ultrapassados. Depois, também diria que esta transformação eletrónica dos procedimentos de contratação pública trouxe consigo, não sei se era um mal necessário, mas trouxe consigo, de facto, uma enorme litigância no âmbito dos tribunais administrativos. Essa litigância, diria hoje, e os principais problemas, no que respeita à contratação eletrónica, às assinaturas, assina o PDF, assina o ZIP, assina antes, assina depois, eles estão mapeados, estão identificados. Eu diria que hoje temos o diagnóstico mais ou menos realizado. E tendo o diagnóstico, eu acho que chegou à altura de lhe aplicarmos a panaceia, não é? De lhe aplicarmos o remédio e de tentarmos resolver os problemas. E eu diria que esse problema, em boa parte, se deve resolver ainda à raiz do problema. E, portanto, eu diria que, em boa medida, a Lei 96 de 2015, que disciplina esta como outras matérias, deveria ser alterada, deveria ser retocada, porque é preciso ser-se mais claro relativamente àquilo que se assina, quando se assina e como se assina. Só para dar um exemplo de que muitos daqueles que nos estão a ouvir hoje certamente já tiveram problemas decorrentes disto mesmo. Que é, quando é que a proposta é assinada, se antes, depois da submissão, o que é que efetivamente é o objeto da assinatura e quando é que isso deve acontecer. Diria que a Lei 96 de 2005 já poderia ter sido alterada para resolver estes problemas. Depois, ainda na Lei 96 de 2015, eu diria que ela será necessário alterá-la, mas se calhar antes ou ao mesmo tempo é necessário regulamentá-la. Em algumas coisas que ainda falta regulamentar, que já estão lá prometidas há algum tempo, mas e que eu diria que são úteis para esta nova fase, nova era da contratação eletrónica, designadamente a propalada interoperabilidade entre as plataformas eletrónicas, que deve ser garantida para que hoje um operador possa estar em qualquer das diversas plataformas disponíveis no mercado e apresentar a sua proposta, que está relativamente a um procedimento que pode estar a correr noutra plataforma qualquer, que não seja aquela que ele subscrever. Eu diria também que é preciso pensar, se o legislador já pensou, vamos ver se isto irá adiante, em, por exemplo, uma coisa muito simples, que é desmaterializar ou digitalizar definitivamente a assinatura do próprio contrato. Portanto, termos um contrato assinado, em regra, sendo essa a exceção, através da plataforma eletrónica, evitando mais trocas de papel ou reuniões presenciais de outorga perante os representantes das entidades. E, portanto, eu diria que temos que olhar para isso. Também admito que, tal como disse o professor Luís Valadares Tavares, temos que olhar, se calhar, um bocadinho para o excesso de garantismo
desta mesma lei, se todos os documentos teriam que ser efetivamente assinados desta maneira. No fundo, isto é uma assinatura que equivale ao reconhecimento notarial eletrónico. Se terá que ser tudo assim, se podemos suavizar, se podemos poupar algum dinheiro também aos operadores em selos eletrónicos, etc. Mas eu diria que estes são os problemas que devem ser resolvidos e devem ser atacados. Mas eu gosto de ser ambicioso e eu acho que é preciso também pensarmos mais além. De facto, fomos pioneiros e eu acho que é preciso olhar para novas potencialidades desta contratação eletrónica, dos meios eletrónicos que os meios eletrónicos oferecem. E nós hoje, não é, com a pandemia, infelizmente, todos ficámos mais ou menos especialistas em e-marketplaces, em comprar coisas por via eletrónica, em pedir coisas por via eletrónica. E eu diria que se nós colocássemos as pessoas todas a trabalhar nas plataformas que existem e a passar muitas vezes aquilo que é o calvário mental inerente à apresentação de uma proposta, essa não é uma experiência do ponto de vista do utilizador que seja muito friendly, não é muito user-friendly. E se calhar podemos começar a trabalhar no sentido de facilitar a vida aos operadores e às entidades adjudicantes. Algumas ideias, por exemplo, disponibilizar os documentos online que bastam ser subscritos, permitir a apresentação de propostas que, no fundo, são, na prática, preencher um campo que está disponível na plataforma e isso seria suficiente para a proposta se considerar apresentada. No fundo, explorar todas essas potencialidades que hoje, a circunstância de tudo se passar por meios eletrónicos, de podermos ter os operadores mapeados, identificados e de podermos ter as pessoas, os representantes a assinarem e a se vincularem de forma digital, todas essas potencialidades permitem facilitar a vida aos operadores. São umas ideias daquilo que pode ser o futuro da contratação pública, de uma forma mais ágil, mais simples, mais simplificada. Naquele segundo universo, eu diria que temos também que olhar com carinho para as tais novas fases, novos procedimentos, que só fazem sentido numa perspectiva desmaterializada e eletrónica. Os exemplos são evidentes. O leilão eletrónico, por exemplo, e os sistemas de aquisição dinâmica. Eu não me canso de dizer que o leilão eletrónico, por exemplo, em Portugal, já teve melhor sorte daquela que tem hoje. Já foi mais utilizado, já foi mais potenciado antes do código ser alterado e integrar o leilão eletrónico. Eu diria que a culpa principal aqui é até do legislador europeu, que complicou o leilão eletrónico, que o colocou enxertado num procedimento, em vez de o ter autonomizado. Por exemplo, não colhendo bons ensinamentos que nós temos lá fora. Por exemplo, no Brasil, o pregão eletrónico no Brasil é um procedimento muito mais ágil, muito mais simples. Alguém, no fundo, inscreve-se e licita online, baixando o preço inicial apresentado de uma forma simples, de uma forma direta, sem os problemas inerentes a saber se há um relatório preliminar, se o concorrente é excluído, se não há, se não é, se é violada a confidencialidade que deve existir durante o leilão para que não haja, no fundo, uma concertação entre os operadores. Portanto, eu diria que são novos desafios, não são exclusivamente portugueses, para o leilão eletrónico. Mas, se calhar, um desafio que nós já podemos pegar em mão, nós, quem no fundo se dedica a estudar isto, quem no fundo está do lado das plataformas eletrónicas, do lado das entidades adjudicantes, seria, por exemplo, os sistemas de aquisição dinâmica. De facto, foi uma boa alteração das diretivas, destas últimas diretivas, porque, de facto, os sistemas já lá existiam nas diretivas, mas eles nada tinham de dinâmico, era uma burocracia desmedida, e esta alteração, introduzida nas diretivas e transposta para o nosso código, veio, de facto, facilitar muito a vida de quem quer instituir um sistema de aquisição dinâmica. E, na prática, o sistema de aquisição dinâmico permite ter uma bolsa de fornecedores, uma bolsa de prestadores de serviços ou de empreiteiros para bens de uso corrente, para obras de complexidade bastante reduzida, em que eu rapidamente possa adjudicar um contrato, em que qualquer operador pode entrar nessa bolsa ou sair, ficando, no fundo, qualificado para estar nessa bolsa e apresentar as suas propostas. Com vantagens, por exemplo, muito práticas e muito simples, desde logo a vantagem de, aos contratos celebrados na sequência dessas adjudicações feitas ao abrigo do sistema de aquisição dinâmico, não se aplicarem os limites do 113 número 2. Por exemplo, o limite
de convite ao mesmo operador na sequência de ajustes diretos ou de consultas prévias. No fundo, é uma forma dinâmica, concorrencial, de ultrapassar uma dificuldade que, certo, muitas entidades adjudicantes têm, que é, para contratos de pequeno valor, contratos bastante simples, não ter ali uma proposta à mão, um operador a quem possa adjudicar, até com alguma atenção concorrencial. E, portanto, eu diria que temos também aqui uma oportunidade. Para não vos maçar mais e dar a palavra ao Dr. Fernando Batista, falava só do último universo, que é aquele de certeza que o Dr. Fernando Batista depois melhor nos conseguirá explicar, que é, no fundo, a divulgação eletrónica da informação relativa à formação e à execução de contratos. E com isto saudar o base 4.0, no fundo, daquilo que eu consegui experimentar ontem ainda, pareceu-me de uma navegabilidade mais rápida, de uma procura mais rápida, com outros elementos, por exemplo, as peças do procedimento já disponibilizadas, o que se afigurará também bastante útil. E, portanto, cada vez mais, e isto é muito importante, temos mais informação disponível e consultável. Isto, claro, é muito importante da perspectiva da accountability, da responsabilização, da monitorização dos nossos dinheiros públicos, perceber quem é que anda a gastar e em que termos. Isso é muito importante, mas eu diria que também temos que começar a pensar numa nova vertente, que é, nós temos ali um manancial de dados brutal, uma informação brutal, e hoje, como todos sabemos, aliás, por recentes escândalos internacionais, um dos bens mais preciosos é, de facto, esta informação e estes dados. Estes dados que podem ser trabalhados, estruturados, para quê? Para poderem ter um output útil para as entidades públicas. Por exemplo, ajudarem a fundamentar um preço base, ajudarem a fundamentar um preço anualmente baixo, ajudarem a fundamentar uma divisão em lotes. Porque estes dados, quando estruturados, quando tivermos uma informação que nos permita dizer onde é que se anda a gastar e quando se anda a gastar no Instituto Politécnico de Bragança, no município de Faro, no Ministério X ou Y, isso vai ser importante para as entidades públicas para poderem trabalhar esses dados e os usarem dessa forma útil. E, portanto, eu diria que temos aqui vários desafios, temos aqui um mundo de oportunidades e era sobre isto que eu vos queria falar, dando, claro, que temos a oportunidade de colocar as dúvidas que entenderem e devolvendo a palavra a quem verdadeiramente sabe disto, ao Dr. Fernando Batista, a quem manda aqui o lugar. Luís, muito obrigado. Eu acho que confirmaste os elogios que eu te fiz. Mas, e antes de passar a palavra aqui ao Fernando, deixem-me já cumprimentar um conjunto de colegas que foram chegando, a começar pelo Sr. Presidente do INPIC e o Vice-Presidente, o Pires Andrade e João Dentinho. Também o Presidente do Observatório das Autarquias Locais, Bartolomeu Noronha, que está aqui connosco. Como sabem, é talvez o network de autarquias mais ativo, muito sediado no Norte, e que também está aqui connosco, colegas e professores como Nuno Cunha Rodrigues e outros, e portanto muito obrigado aqui pela vossa presença. Eu, em complemento do que o Luís diria, só acrescentava o seguinte, para além realmente de instrumentos fantásticos, como aqueles que foram referidos, não se esqueçam, por exemplo, dos catálogos eletrónicos. Deixem-me contar-vos aqui um episódio que tive no outro dia, numa entidade do setor da saúde. A entidade do setor da saúde até já tinha feito um sistema de aquisição dinâmica, mas tratava-se de produtos, enfim, concretamente medicamentos, que me diziam, mas, professor, é que nós, a certa altura, podemos ter que fazer essa compra em 24 horas. Eu não posso esperar 15 dias a pedir proposta, a escolher, a avaliar. Não, tem que ser já. Eu disse-lhe, mas então é muito simples. Associa ao sistema de aquisição dinâmica um catálogo eletrónico, está previsto na diretiva, está previsto no 111/2017, e uma vez que tenha constituído esse catálogo, quando quiser comprar, não tem que voltar a pedir nenhuma proposta. Pode usar a proposta constante do catálogo. Então, qual é o tempo que isso leva? É o tempo de fazer o clique, clica e já está adjudicado. É 0 minutos. Enfim, não será 0, porque o clicar serão uns segundos. E isto abriu perspectivas novas e resolveu alguns problemas. E, portanto, eu acho que é um exemplo interessante como a associação destes sistemas pode, em muitos casos, realmente ajudar, exatamente como o Luís estava a dizer. Agora, deixem-me aqui deixar-vos uma palavra de preocupação, que é esta. Eu julgo que muitas vezes, grande parte do cansaço, dos incómodos,
das situações indesejáveis que se vivem na contratação pública entre nós, nem sequer é dos grandes, dos super contratos, do contrato de fazer uma nova ponte. Não. São os outros contratos, comprar os computadores para as escolas, ou as refeições, ou os medicamentos para os hospitais, ou pontinhos. E a sensação que eu tenho é que estamos agora num período um bocadinho especial, que é o período pandémico, mas habitualmente esses contratos, essas necessidades, são bastante estáveis no tempo. Sei lá, um município, vamos pensar aqui, ali na Câmara Municipal de São João da Pesqueira, do Helder Ramos. Provavelmente as compras que eles têm que fazer em 2021, bem, sei que temos agora esta variante especial aqui da pandemia, mas habitualmente não serão muito diferentes das de 2018 ou 2019. Reparem que nós já temos um ritmo anual, que é o ritmo em que é aprovado o plano de atividades e o orçamento para o ano seguinte. Eu deixava-vos aqui esta ideia que acho que é muito simples e pode ajudar muito a todos nós. Assim como se aprova esse plano de atividades e esse orçamento, era importante aprovar o plano de contratações. Ou seja, se eu vou gastar esse dinheiro, se eu vou realizar essas atividades, eu hei de saber mais ou menos quais são os contratos que devo fazer. E reparem que aí começamos a ter casa arrumada, porque, por exemplo, já posso fazer o tal sistema de aquisição dinâmica, que deve ser feito em outubro, novembro, e pode, aliás, ter uma duração, como sabem, até 3 anos ou 4 no máximo, etc. Se for setores especiais, podemos ir até 7 anos. Mas plurianual, em que tenho estruturadas as necessidades que vou necessitando ao longo do ano. E com esse catálogo eletrónico, a certa altura eu preciso comprar mais os computadores para não sei o quê. Não estou a fazer aqueles processos por convite, sempre fortuitos, esporádicos, espúrios, com dúvidas, com problemas, a dizer que é sempre tudo terrivelmente urgente. Não, quer dizer, é um sistema que está estruturado. Em princípio, as entidades deviam ter o catálogo eletrónico formado com quê? Com os bens e serviços que, em princípio, vamos necessitar no ano seguinte. Agora, há um terremoto, vamos precisar de outras coisas? Com certeza que sim, todos nós compreendemos. Então são contratações urgentes. Agora, como temos realmente, o Tribunal de Contas dizia muito bem, num dos seus acórdãos, como é que um hospital pode dizer que contratar os serviços de alimentação para os seus doentes é uma necessidade urgente e imprevisível? Mas como é que isso é possível? Só se nós quisermos matar os doentes à fome. Pois é evidente que vamos ter doentes, vamos ter que os alimentar. Não tem nada nem de urgente, nem de imprevisível. Agora esquecemos de tratar do assunto. Pronto, é lamentável, convém não nos voltarmos a esquecer. É um acordo que vale a pena realmente reler. Portanto, a contratação eletrónica ajuda muito quem? Os arrumados. Os que planeiam a sua vida. Porque depois temos um conjunto de instrumentos eletrónicos muito eficientes, como o sistema de aquisição dinâmica, os catálogos e outros procedimentos, o leilão também já foi referido. Portanto, os procedimentos de convite, reparem que há aqui eu peço desculpa gastar-vos estes minutos, mas não resisto a dizer isso. Quando eu pertencia ao grupo da União Europeia, que preparou a contratação eletrónica e que a introduziu nas diretivas de 2014, foi um trabalho muito interessante, feito em 2012, fundamentalmente 2012 e um bocadinho 2013, o Itender Group. Tínhamos um conjunto de especialistas muito interessantes e depois fomos acompanhando o que estava a acontecer nos vários países, que foram mais relutantes do que nós a aprovar o caráter obrigatório da contratação eletrónica. Por exemplo, como sabem, Espanha foi praticamente quase 10 anos, foi 9 anos depois. Já agora aqui uma curiosidade histórica, quando se inventou o Telex, nós também introduzimos o Telex em Portugal 10 anos antes de Espanha. Portanto, aí temos um bom currículo vitae. Mas, quando começámos a acompanhar, verificámos um fenómeno curioso. A contratação eletrónica era especialmente usada para quê? Para os procedimentos por convite, de baixo valor. E inventou-se uma sigla que é muito conhecida em inglês, que é o Request for Invitation. Eu sou uma entidade adjudicante. Quero, por exemplo, deixem-me dar-vos um exemplo, contratar um serviço para melhorar o meu website, para me relacionar melhor com os cidadãos. Até porque estamos em eleições autárquicas, em ano de eleições autárquicas, e, portanto, temos de tratar muito bem os cidadãos, senão eles depois não votam em nós. E quero contratar esse serviço. Bem, eu não sei à partida, se calhar um montante que é possível de contratar na base de uma consulta prévia. Mas não sei quem é que vou consultar.
Posso pedir às Joaninhas ou ao Filipe da esquina que me digam uns nomes. Mas posso também introduzir na plataforma eletrónica, como se faz em toda a Europa, esse request for invitation, dizer assim, olha, eu sou a entidade X, estou a pensar em contratar Y, se o senhor estiver interessado, preencha-me um anexo com um conjunto de dados que me parecem relevantes para ajuizar das suas valências, mande-me isso até o dia X. Eu recebo essas respostas e depois escolho aqueles 3, 5, 4, 10, 7, 8, que me parecerem melhor para convidar. Isto, de facto, não era fácil de fazer no domínio não eletrónico, até era mesmo objetivamente impossível. E depois posso efetuar os convites. E reparem, eu agora quando efetuo o convite, eu a certa altura tratei da contratação pública em papel, na escola onde sou professor, e de vez em quando convencia lá a secção a mandar-nos convite a mais operadores económicos. E as pessoas queixavam-se imenso. Havia uma senhora concretamente que se zangava imenso comigo, que dizia que ficava com uma tendinite. Porque, como era tudo em papel, tinham que fazer não sei quantas fotocópias dos documentos, depois tinha que se levar ao correio, aquilo era todo um esforço físico, depois houve uma vez que não foi a tempo, depois parece que a empresa foi mais tarde, depois a empresa reclamou com toda a razão, enfim, era uma via sacra. Agora é clicar no botão. Estão a ver? Portanto, a via eletrónica. E depois tem uma grande vantagem, que é a integração da informação. Reparem, se eu fizer a formação do contrato, a celebração do contrato, a execução do contrato, tudo em termos digitais, apoiado pela plataforma, o que é que acontece? Acontece quando é necessário saber qualquer coisa, esclarecer uma dúvida, tenho ali a informação toda integrada. Agora imagine o que é que, infelizmente, ainda continua a acontecer, entidades adjudicantes que usam o correio eletrónico, por exemplo, na fase de formação. Como nós sabemos, na fase de formação, há muitos pedidos de esclarecimento, há muitas respostas, há muitas informações. Isso não é importante? É importantíssimo. Agora imaginem o que é estar depois, quando há uma dúvida, ou um pré-litígio, ou mesmo um litígio, a repescar essa informação. Eu acho que todos nós até já temos a experiência nos nossos correios eletrónicos, de vez em quando não encontrar correios. Agora imaginem o que é uma organização, uma entidade adjudicante, com milhares de assuntos, e depois não sabendo onde está o mail. Ou seja, não são processos organizados. E, portanto, deixava-vos aqui este testemunho de que realmente nos pode simplificar a vida. Portanto, vejam muito a contratação eletrónica como uma forma de nos relacionarmos melhor com o mercado, ou seja, prosseguir aquele objetivo que está muito claro na comunicação da Comissão Europeia de abril passado sobre a pandemia. Comuniquem com o mercado, falem com o mercado, conheçam as características das empresas, conheçam os seus problemas, não ignorem os problemas da supply chain. Portanto, é uma comunicação que insiste tanto nisso. Qual é a melhor forma de o fazer? É por via eletrónica. E pronto. Eu agora deixava aqui a palavra ao Fernando Batista, que nos vai esclarecer. Fernando, muito obrigado por teres aceito o convite. Então, muito boa tarde, obrigado. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradeço ao professor Luís Valadares Tavares pelo convite. É um prazer estar a participar neste tema que é relevantíssimo para a contratação pública. Cumprimentar o meu colega Luís Verde Sousa e agradecer as suas palavras. E se isto é um crossfire, eu termino por aqui, porque de facto, na verdade, até me identifico com as 3 galáxias que elencou. Acrescentarei só mais uma, mais remota, que tem a ver com as tecnologias emergentes aplicadas à contratação pública. Portanto, será... Mas, de facto, como aqui foi referido, Portugal foi pioneiro na contratação pública eletrónica. Posso-vos dizer que, inclusivamente, quando o legislador europeu estabeleceu a obrigatoriedade de todos os Estados-membros terem que criar sistemas eletrónicos de contratação e deu-lhes 30 meses para o fazerem, o modelo que foi sempre seguido foi o modelo português. Exatamente. E eu tive o prazer, por exemplo, de fazer uma conferência na Comissão Europeia, conferência, quer dizer, uma reunião de trabalho, em que, por exemplo, o representante dinamarquês colocava uma questão que para nós estava ultrapassada há 10 anos, que é, se houver segredo comercial ou industrial, como é que é possível, através de uma plataforma eletrónica, um concorrente colocar documentos que não sejam vistos pelos outros? Aquilo que para nós era uma situação perfeitamente pacífica, era um dilema para muitos dos colegas
naquele grupo de trabalho. E, portanto, e é interessante, o 30º mês que constava nas diretivas terminou a 18 de outubro de 2018. E a comissária Bieńkowska veio dizer que é um marco na condição pública europeia porque passámos para a era digital. Portanto, temos que sinalizar este marco e escreveu. E uma vez que Portugal foi a nossa referência, é de justiça que a maior conferência seja nesse dia em Portugal, e assim foi no Pátio da Galé há 2 anos atrás. Mas dizer-vos que, e aí partilho com o Dr. Luís Verde de Sousa, isto de dizer que passámos para a era digital não é inteiramente verdade, porque nós, grande parte dos júris, assim que recebem propostas, é clicar no ícone a dizer impressora e elas as propostas voltam para o papel. E, portanto, esta ideia da desmaterialização absoluta hoje não é verdade, mas é uma questão de culturação, é uma questão de mudança de hábitos, que paulatinamente eu acho que vai acontecendo. E, de facto, quando falamos de contratação pública eletrónica, não podemos dissociar a terceira galáxia que o Dr. Luís Verde de Sousa referiu, que é a divulgação da informação. Não só a divulgação da informação, que é relevantíssimo, mas ter um local único com dados estruturados, estar toda a informação. Porquê é que eu digo que não é só a divulgação da informação? Porque o portal base tem uma área pública, mas também tem uma área reservada. Ou seja, há um conjunto de elementos referentes aos contratos que não estão na área pública de acesso a todos os cidadãos, estão na área reservada, e muita da informação é por interoperabilidade entre as plataformas e o portal base, e muitos relatórios ficam na área reservada, mas na área pública, de facto, temos um conjunto de informação tal que o portal base é visto como uma das maiores ferramentas para a transparência na contratação pública a nível mundial. Posso-vos transmitir, sempre que um país se dirige ao Banco Mundial e pretende ver boas práticas de transparência na contratação pública, o Banco Mundial envia para Portugal. E, portanto, nós no INPIC já recebemos delegações da Índia, de Montenegro, de vários, do Cazaquistão, já recebemos N delegações que vêm do Brasil. Aliás, que o professor esteve também presente nessa. Exatamente. E mais, e vários que agora não me estou a recordar. E, portanto, o portal base é, de facto, uma ferramenta de transparência como há poucos. Aliás, já vão aparecendo outros, nomeadamente nos países leste, mas a área pública do portal base, inclusivamente, posso-vos dizer que discussões existiram na Comissão Europeia, por exemplo, países como os países nórdicos acham que a informação que nós temos no portal base até é em excesso. Isto é, acham que, por exemplo, o próprio contrato, o PDF do contrato que nós temos no portal base, pode ter informação comercial de acesso a todos e que poderá não ser a melhor solução. Portanto, estamos aqui, tem que haver aqui um equilíbrio entre a transparência e esta proteção de informação comercial, mas nós em Portugal, de facto, levamos a transparência ao máximo. E estas alterações introduzidas agora no portal base é exatamente para, na área pública, darmos muito mais informação. Por exemplo, vamos ter, e como disse o Dr. Luís Verde de Sousa, um aspecto que para mim é relevantíssimo, é ter, junto com o procedimento, as próprias peças procedimentais, de acesso imediato e gratuito, portanto, vai permitir ter uma noção clara do que é que está em jogo, mesmo quem não pretenda concorrer. Mas também vamos ter, por exemplo, indicação quais são os procedimentos em que houve impugnações ou não houve impugnações. Vamos ter, por exemplo, todos elementos, por exemplo, se o contrato tem ou não tem critérios ambientais. Isto é particularmente relevante para a estratégia de compras públicas ecológicas, mas também vamos ter essa noção e vamos querer obter ainda mais dados, como seja, por exemplo, os contratos que tenham inovação associada. Por exemplo,
os contratos reservados. Há todo um conjunto de informação que está a ser ainda trabalhada, mas esta versão 4.0 é muito mais amigável e tem muito mais informação. Vamos ter também a questão dos bens móveis, a alienação de bens móveis, portanto, essa informação que era omissa no portal base e que irá estar disponível. E, portanto, estas alterações que decidimos desde já, por exemplo, uma informação que nós não tínhamos e que parece relevante era, nós só tínhamos as adjudicações, não tínhamos quando o procedimento terminava com uma revogação da decisão de contratar, por exemplo. E vamos ter também essa informação. Portanto, a ideia é termos mais campos e a grande vantagem do portal base é, de facto, toda a informação que lá está é uma informação estruturada, o que nos permite, através de filtros, obter um conjunto de dados que rapidamente fazem com que possamos ter informação quase em tempo real. E nós, com pesquisas, inclusive o portal base, e penso que foi aqui falado, eu posso utilizar o portal base designadamente para aquela fase da consulta preliminar ao mercado. Isto é, permite-me, com campos, eu coloco o meu código CPV do procedimento que pretendo, vejo, até posso ter um valor, um intervalo de preços e rapidamente vejo quais foram os contratos que foram feitos naquela matéria. Até para justificar, como o professor Luís Valadares Tavares disse muito bem, para justificar o preço base. Portanto, o portal base serve de accountability, claro que sim, serve de transparência. Já agora posso transmitir que para a área reservada do portal base, obviamente tem o INPIC acesso a ela, porque é a entidade gestora, mas também tem acesso a ela o Tribunal de Contas, a Inspeção-Geral de Finanças, a Autoridade da Concorrência e a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, uma informação que não está de acesso ao público, mas que está lá, e por isso, só para dizer, a divulgação da informação que o Dr. Luís Verde de Sousa disse é muito importante, mas também ter informação que poderá ser relevante para as auditorias ou, no fundo, a accountability no seu todo. E, portanto, relativamente ao portal base, faço-vos um convite, faça uma viagem às novas funcionalidades. Portanto, e é uma questão de, com o tempo, eventualmente poderemos voltar a falar sobre isso. Relativamente às questões dos novos procedimentos, partilho integralmente aquilo que o Dr. Luís Verde de Sousa, aliás, tinha pensado falar nisso, mas partilho, porque, de facto, nós temos, não é um procedimento, mas é uma fase enxertada em mais do que um procedimento, aliás, porque temos o leilão eletrónico. É pena, entendo eu, é pena que, de facto, os sistemas de aquisição dinâmicos ainda não sejam uma realidade, e penso que, nomeadamente, as unidades ministeriais de compras poderão cada vez mais fazer uso deste instrumento que, como o próprio nome indica, é totalmente eletrónico e é dinâmico, o que faz com que não haja um conjunto de operadores económicos que fiquem perfeitamente com a exclusividade no acordo quadro durante um determinado período de tempo. Portanto, acho que o sistema de aquisição dinâmico será seguramente uma ferramenta a ser utilizada. Posso dizer que a Comissão Europeia está a preparar um manual de divulgação exatamente de como é que os sistemas de aquisição dinâmicos podem ser utilizados, porque também a Comissão Europeia sente que é um procedimento que tem uma mais-valia muito grande, mas que não está a ser aproveitado. E como o professor Valadares Tavares disse, também é pena que os catálogos eletrónicos ainda não sejam uma realidade. Assim como não é uma realidade, não é estes subprocedimentos ou fases. Também não, é uma realidade que um diálogo concorrencial e uma parceria para a inovação, que são procedimentos que estão previstos, o primeiro deles desde 2008, o segundo com a revisão do Código, não sejam praticamente utilizados e, portanto, e que têm também uma mais-valia muito grande. São, sobretudo, utilizados França, países nórdicos e Reino Unido. E, portanto, relativamente a esse aspecto, essa segunda galáxia, e vou-me apropriar das suas galáxias, Dr. Luís Verde de Sousa, portanto, essa segunda galáxia
acho que de facto partilho inteiramente o que disse. Aquilo que eu queria, aproveitando o facto de estarmos a falar das potencialidades da contratação pública eletrónica, falar-vos daquilo a que são as tecnologias emergentes aplicadas à contratação pública. Posso dizer que a Comissão Europeia encomendou à Deloitte um estudo exatamente como é que poderão ser feitos, ou melhor, como é que poderão ser utilizados na contratação pública eletrónica questões como o blockchain, como o big data, como o 3D printing, como inclusivamente numa reunião que tive na Comissão Europeia, não me recordo qual era o país, que já utilizam drones das empreitadas de obras públicas como para controlar a obra, isto é, a fiscalização da obra ser através de ferramentas eletrónicas. Por exemplo, o Metro da Alemanha, a empresa Metro da Alemanha, utiliza a impressão em 3D para os subsolentos. Por exemplo, o Ministério da Mobilidade e das Obras belga utiliza o Big Data para ver a evolução dos preços nos últimos 10 anos. E nós temos uma experiência em Portugal que está a ser desenvolvida, utilizando o blockchain. Blockchain, eu estou a falar tudo de novas tecnologias, mas que é o IPO de Lisboa. O IPO de Lisboa está a utilizar, está a ser desenvolvido, isto está divulgado, a criação de uma plataforma de gestão única que, utilizando exatamente a tecnologia de blockchain, o que, segundo os estudos, vai poupar em termos de horas, porque grande parte da informação está em papel e, portanto, há os riscos, porque há muita informação e há riscos na sua utilização, e pensa-se no projeto em poupar 4.800 horas por ano com esta nova metodologia. E isto aplicado também, estamos a falar de contratação pública. Portanto, eu diria que nós temos um longo caminho percorrido. Admito que tenhamos perdido algum balanço, mas estamos sempre a tempo de o fazer. Relativamente, e está também aqui o Dr. Pires de Andrade, presidente do INPIC, mas relativamente a uma questão muito pertinente, que é a regulamentação das plataformas eletrónicas. Isto foi falado aqui da Lei 96 de 2015 e, de facto, o INPIC tem previsto fazer a revisão desta lei. Portanto, passados 5 anos da sua existência, está na altura, porque, entretanto, fomos aprendendo, e tudo temos agora, enquanto que sendo pioneiros, não podíamos olhar para lado nenhum porque não havia nada para olhar, agora temos várias experiências que foram já trilhadas noutros países e, portanto, vamos aproveitar o que de bom já se faz lá fora para também, na nossa realidade, que é a nossa realidade, alterarmos. E por isso a alteração vai ter que ser por via legislativa e estamos a trabalhar uma fase ainda inicial, mas estamos a trabalhar na alteração à Lei 96 de 2015, que não é uma alteração que possa ser feita apenas por um INPIC, porque parte dessa lei, nomeadamente nas questões de robustez, segurança das plataformas, é o Gabinete Nacional de Segurança com quem temos que trabalhar. E, portanto, eu ficava... Fernando, muito obrigado. Muito obrigado. Entretanto, o debate começa a estar animado e surgiu aqui uma questão que é muito frequente e, portanto, deixem-me esclarecer, porque falamos aqui muitos temas de aquisição dinâmica. As diretivas de 2014 entenderam, em bom momento, constituir um conjunto de instrumentos eletrónicos e de agregação para a formação de contratos. Onde está o acordo quadro, onde está o sistema de aquisição dinâmica, etc. O catálogo eletrónico, etc. Esses procedimentos podem ser usados por quem? Pelas entidades adjudicantes. Há aqui uma colega nossa que me pergunta se isso, e depois a constituição do catálogo,
não é só reservado às unidades ministeriais de compras. Não. É um procedimento como é o concurso público. Uma Câmara Municipal pode fazer um concurso público, não é? Portanto, é evidente, as centrais de compras, as unidades ministeriais de compras, na medida em que são entidades agregadoras, talvez tenham estado sempre mais acentuando esse tipo de utilização. Mas, portanto, eu gostaria que não houvesse dúvidas sobre isso. Estes procedimentos são procedimentos disponíveis às entidades adjudicantes. E, portanto, uma entidade adjudicante, uma Câmara Municipal, pode organizar a tempo e horas o seu sistema de aquisição dinâmica com o catálogo relativamente a quê? Aos bens e serviços que prevê que vai utilizar. E tem a grande vantagem, como tem a tal dimensão plurianual, no ano seguinte só tem que, eventualmente, introduzir mais uns itens ou retirar outros, mas não tem que voltar a fazer tudo de novo. E, entretanto, temos aqui uma colega nossa, que é a Mafalda Sofia Robalo, que certamente será interessante partilhar a nossa experiência, porque mandou uma mensagem a dizer que os sistemas de aquisição dinâmica são uma realidade em pleno funcionamento para a minha entidade. Onde é que está a Mafalda? Olá, muito boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. Boa tarde. Conseguimos, sim, senhor. Muito boa tarde. Muito bem. Então, a Mafalda não nos quer contar. Agora também já a vemos. Estávamos a ouvi-la, mas não a vê-la. Então, conte para já qual é a entidade e partilhe aqui dessa sua experiência. Eu, neste momento, estou a trabalhar em colaboração com o Departamento Jurídico do SUS, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, para a área da nutrição. Muito bem. Portanto, que são bens plenamente que sabemos que vamos utilizá-los e que necessitamos deles diariamente, e seja em 2017, seja em 2024. Claro. E, portanto, temos sempre procedimentos com valores muito avultados na área da nutrição, desde pão, refrigerantes, legumes, frutas, mercearias, o que vocês imaginarem a nível alimentar que se possa utilizar. A Mafalda não insista muito, porque estamos todos antes do jantar e depois começa a aumentar-nos o apetite e encurtamos o debate. Portanto, não exagere essa apresentação. Então entendam que esta parte aqui mais volumosa também se prende um pouco com a minha atividade, porque estou sempre a tratar de alimentos, portanto, depois também se um bocadinho. Mas isto, eu achei interessante a minha intervenção, porque quando nós começámos a trabalhar com sistemas de aquisição dinâmica, era aquele fantasma que ninguém conhecia, não era utilizado ainda em Portugal. E a Vortal, eu posso dizer este nome porque tem sido a colaboração mais ativa que tenho tido com a Vortal constantemente, facilitou-nos muito a vida, com a atualização sempre deste tipo de concurso, e sempre que há uma necessidade eles promovem as melhorias, o que tem sido muito facilitador para o meu trabalho. Muito bem. Como eu estava a dizer, eu recomendo vivamente os sistemas de aquisição dinâmicos, porque primeiro nós vamos ao Diário da República uma vez na sua instituição, e nós, por norma, fazemos-lo por 4 anos. Claro. Isso, num ato administrativo, acho que é muito facilitador também. E depois, tudo o que prende a gestão dos próprios contratos, temos a dita Bolsa de Fornecedores, que é sempre dinâmica. Temos sempre a entrada e às vezes a não participação de algum fornecedor, porque naquele mês ou naquele período não é tão viável e ele percebe que não vai conseguir ser competitivo, mas no momento seguinte ele está lá novamente. E, portanto, mesmo dentro da própria plataforma, é muito mais fácil publicar os concursos, porque basta dizer que pertence ao sistema de aquisição mãe, ele vai buscar toda a informação. Vai buscar a bolsa de fornecedores. Muito bem, Mafalda, muito obrigado. Olha, é um excelente exemplo. Portanto, como veem, os sistemas de aquisição dinâmica não são reservados a esta ou àquela entidade. Aliás, deixem-me dizer, eu também ajudei a montar num município grande, e já agora, para verem o tipo de realidade que agora é possível, tinha a ver com pequenas obras. Como sabem, antigamente, na outra versão das diretivas, só se podia usar para bens e serviços. Agora também se podem usar para pequenas obras. Isso está a gerar uma poupança muito grande. Que obras são essas? Olha, eu, por exemplo, os arruamentos, aqueles buracos que de vez em quando chove, depois há o buraco na rua, depois há isto e há aquilo. São pequenos trabalhos, no fundo. Arranjo de passeios, o derrubo de semáforos. Portanto, há um conjunto de itens que todos os municípios
podem constituir esse catálogo, podem constituir um sistema de aquisição dinâmica e podem crer que vão poupar imenso dinheiro face àquela alternativa que é convidar muito à pressa 3, que em princípio até infelizmente são os mesmos, e que, portanto, têm pouca concorrência. Também deixem-me aqui dar o testemunho que eu acho que é interessante. De facto, é evidente que em muitos casos, por exemplo, nós temos aqui o Bartolomeu Noronha connosco, que conhece melhor do que certamente eu a realidade municipal. É evidente que, se calhar, se tivermos aqui o Presidente da Câmara de Matosinhos ou de Gondomar, chegamos à conclusão que os itens que eles têm que comprar em bens, em serviços e até nestas pequenas obras são exatamente os mesmos. Pode haver pequenas diferenças, mas serão muito semelhantes. Então pode-se pôr o problema. Porque é que a Câmara de Matosinhos há de constituir o seu sistema de aquisição dinâmica e o seu catálogo, e a de Gondomar também, mas porque é que não se encontram para almoçar, logo depois que acaba a pandemia, agora ainda não podem almoçar, mas depois da pandemia podem, almoçam e fazem um sistema conjunto. Ou seja, isto é um instrumento, é por isso que a diretiva chama isto instrumentos eletrónicos e de agregação. Portanto, estamos a pensar em conjunto. Portanto, eu julgo que era muito interessante todas aquelas instituições, como sabem, no nosso país nunca faltam instituições, nós proliferamos de instituições, somos um país com um índice de instituição per capita muito alto. E, portanto, todas aquelas instituições, por exemplo, intermunicipais, as comunidades intermunicipais, as áreas metropolitanas, etc., é um caminho que fica aqui à disposição, que é utilizarmos estes sistemas eletrónicos para, no fundo, constituir aqui estes supercatálogos, que, aliás, agora vão ser muito importantes para aqui, para a nova contratação pública com os contratos reservados. Como sabem, o diploma que vai ser promulgado, e já foi escrito, já foram escritas as alterações que eram necessárias, portanto, agora vai para promulgação, deve ser promulgado, já não estamos em período eleitoral. Nesse diploma há a possibilidade das entidades adjudicarem, fazerem até procedimentos concursais, contratos reservados para os operadores económicos do território intermunicipal. Portanto, estar a dar vida a esta realidade, quer ordenando, agrupando, coordenando os compradores, quer sistematizando os vendedores. Acho que é um esforço aqui de coordenação. Eu não resisto a pedir aqui que o Bartolomeu fale. Bartolomeu, o que é que te parece? Liga ao microfone. Eu vou desligar o meu. Bartolomeu, estás com... Agora sim, peço desculpa. Tem razão, tem toda a razão e aliás, até tenho falado muito sobre isso e até tem havido algumas reuniões em algumas CIMs e áreas metropolitanas. Aliás, até houve algo interessante que foi, até aliás participei nessas reuniões numa área metropolitana em que se pensava juntar o seguinte, portanto, que era um sistema intermunicipal em que eram convidadas as associações representativas dos fornecedores para participarem também. Acho que seria muito interessante. Enfim, não tem dado esse processo, mas eu acho que seria uma forma de juntar todas as entidades adjudicantes, as associações e os fornecedores. Agora é o seu professor que está sem som. A dizer que é muito importante que realmente se faça essa integração, mas tirando partido do eletrónico. Porque as tentativas passadas que não resultaram bem por causa do atrito do papel. O papel não facilita. Pronto, mas o eletrónico facilita. O eletrónico facilita e isso cria depois dinâmicas até concorrenciais entre os operadores económicos, entre os compradores, muito, muito interessante. Deixem-me dizer-vos, eu assisti, participei, enfim, acompanhei uma experiência, por exemplo, num país nórdico desse tipo, e em que depois, associado ao catálogo eletrónico, embora com acesso reservado, havia o quê? Havia uma ficha de avaliação do desempenho dos fornecedores. Portanto, constituíamos o catálogo no primeiro ano e depois, à medida que ele ia sendo utilizado, sempre que havia utilizações, o comprador, no final, introduzia uma certa avaliação, que ficava reservada o acesso apenas para os compradores. E que valia o que valia. Foi muito, muito interessante. Isso induziu
sistemas de melhoria no desempenho dos próprios operadores económicos muito grandes. Eu, a certa altura, eu fui dirigente público em mais que o Ministério, a certa altura era responsável por um programa de informatização no nosso país, foi o primeiro, o Minerva, e introduziu um sistema desses para melhorar o desempenho dos fornecedores em relação à assistência, à gestão dos computadores. Quando era em Lisboa, avariavam-se, eram logo arranjados, mas se era em Freixo de Espada à Cinta, coitados miúdos, sofriam não sei quanto tempo primeiro que alguém chegasse lá. E a introdução desse sistema alterou realmente o nosso mercado público. No sentido quê? No sentido da qualidade. Qualificámos-nos. Isto são tudo formas de nos qualificar. Quando nos fechamos na opacidade do papel dentro de um convite feito com pouca transparência e com pouca concorrência, nós desqualificamos. Porque a economia de mercado, os princípios da economia de mercado ensinam-nos que qualificar é sempre muito baseado nestes sistemas. E o eletrónico pode nos ajudar muito. De modo que, ao Bartolomeu, se sentires que é oportuno haver uma experiência dessas, pelo sistema de aquisição dinâmica intermunicipal, por exemplo, o Bartolomeu Noronha, não sei se referia, é presidente do Conselho Científico deste Observatório Autárquico Local, que é muito importante. Eu julgo que é capaz de ser uma experiência muito interessante e pioneira. E podemos lançar o desafio às várias comunidades. E já agora deixe-me dizer uma coisa que eu senti na pele. Hoje em dia nós temos um salto tecnológico que, enfim, nós nem nos lembramos do passado. Eu lembro perfeitamente, em 99, nós quisemos fazer, na altura, uma espécie de central de compras. E qual era o grande problema? Queríamos fazer uma bolsa com 20 construtoras. Tínhamos que enviar 20 cartas. Claro. Depois não recebiam, etc. Hoje em dia é carregar num botão, e está resolvido. O salto tecnológico permite, hoje em dia, sistemas que potenciam a concorrência e baixam os preços para o erário público. É uma grande vantagem. Muito obrigado, Bartolomeu. Não sei, outras questões, não sei se o Fernando e o Luís Verde também estão a receber questões, se querem. Não. Há aqui uma outra questão interessante de um outro colega que nos diz, então, porquê é que não estamos a usar mais esses sistemas eletrónicos para a formação de contratos de vigilância e segurança? Pronto, cá está, vou-te dizer, muito interessante. Não estamos, mas devíamos estar. Depois, há aqui uma outra dúvida interessante, que é sobre a utilização das plataformas para procedimentos por convite, ajuste direto, consulta prévia, num regime eletrónico simplificado. Era interessante termos, de facto, nessa nova legislação, o respeito pelo tal princípio da proporcionalidade, que é um princípio óbvio. Cada um de nós, sei lá, eu tenho uma casa da aldeia onde tenho bens muito pouco valiosos, o sistema de segurança é muito menor do que noutra que tem bens mais valiosos. Portanto, é common sense. E aqui também devíamos respeitar essa ideia. Mas eu gostava de partilhar convosco uma experiência que tive com o ex-ministro da Saúde, o Adalberto Campos Fernandes. Como sabem, é uma pessoa muito interessada. Enfim, infelizmente o Ministério depois não prosseguiu o mesmo tipo de cultura, de prioridades e de iniciativas. Mas a realidade é a que é. E ele fez um despacho muito interessante em que estabelecia a utilização das plataformas eletrónicas também para os procedimentos por convite, ajuste direto, consulta prévia. E, digamos, no fundo adotou-se, penso que houve aqui um modus vivendi legal, mas adotou-se um sistema simplificado, designadamente de assinaturas eletrónicas, e a experiência foi muito positiva. Portanto, eu julgo que mais dia, menos dia, teremos com certeza a possibilidade de ter sistemas mais rápidos. Já agora deixem-me dar-vos uma ideia minha, que é bastante revolucionária, que eu sei que pode chegar, certamente o Luís, tenho dúvidas que concorde comigo, mas, na verdade, se pensarmos agora no novo diploma que o Fernando está a desenhar, para procedimentos por convite, menor valor, mais simples, eu continuo a defender que temos dois tipos de atributos muito importantes na proposta. Aqueles que são sujeitos à concorrência e os outros que são fixados. E os atributos fixados, no fundo, são os dados da instituição, são as características que respeitamos do caderno de encargos, enfim, há um conjunto de dados fixos. Eu julgo que a segurança é especialmente importante para os atributos sujeitos à concorrência. E, portanto, sempre me pareceu interessante a ideia de reservar sistemas mais pesados de segurança, com mais assinaturas eletrónicas, mais timestamps, para esse fecheiro, o fecheiro dos atributos sujeitos à concorrência. Mas não necessariamente para todos os outros.
E, aliás, o Luís também deixou aqui uma ideia muito interessante, que é evoluirmos muito no sentido de preparar os procedimentos em que a proposta é o preenchimento online na plataforma, aberto pela entidade adjudicante. Isso é uma das recomendações do tal grupo de tendering de 2013, mas tem sido pouco utilizado. Portanto, também vos deixava aqui essa ideia. As entidades adjudicantes, em muitos casos, estruturarem bem o seu procedimento, distinguindo muito bem estes dois sacos. O saco dos chamados requisitos, que é a designação que se usa no nosso código, é requisitos. O que é que são requisitos? São atributos que são necessários satisfazer. Eu quero que a parede seja branca, ou eu quero que isto só pese 2 kg. O PC só pode pesar 2 kg. Pronto. Portanto, são requisitos. E depois temos os atributos sujeitos à concorrência. É esse que é interessante. E é importante reservar todas as condições de segurança, confidencialidade. Como sabem, a diretiva fala em confidencialidade e idoneidade, portanto, garantia. Nós também adicionamos o da autenticidade, da autenticação, porque é saber que aquele documento é meu, não é de outra pessoa. Portanto, eles referem integridade e confidencialidade, nós referimos a autenticação, identidade e confidencialidade. Mas os conceitos são os mesmos. E, portanto, é muito importante começarmos a pensar realmente nessas utilizações mais simplificadas. Agora, se me perguntarem se eu acho bem, no atual código, para procedimentos por convite, que podem ser de valor elevado, acima dos limiares, podermos não utilizar a plataforma e usar o correio eletrónico, não tem qualquer garantia, nem de autenticação, nem de integridade, nem de confidencialidade, isso acho muito mal. E, portanto, a minha recomendação é que, nesses casos, usem uma plataforma, porque senão ficamos expostos a situações de risco. E, como sabem, já há muitas empresas do nosso país que, quando veem que se usa o correio eletrónico, o que fazem é enviar a proposta nos últimos 2 minutos. Por quê? Para que não seja possível de ser copiada ou transferida essa informação. Portanto, isso não acho bem, acho que devemos ser rigorosos. Agora, devemos ser rigorosos naquilo que está realmente sujeito à concorrência. E, como sabem, até muitas vezes é só o preço, não é? Segundo o último relatório da contratação pública, o Fernando poder-me corrigir, mas eu julgo que 90 e não sei quantos % dos contratos, até o critério da adjudicação foi só o preço. Portanto, aí até a situação será mais simples. Também temos aqui outra questão, que é o Portal Nacional dos Fornecedores do Estado, será uma ferramenta que muito contribui para a simplificação na fase da habilitação. Mas para quando? Eu não sei responder a esta pergunta. E, portanto, está na boa altura de me calar e de passar aqui a palavra ao Luís e ao Fernando, mas já agora vejam se respondem a esta dúvida, quando é que o Portal Nacional dos Fornecedores do Estado nos vai ajudar. Eu, quanto a isso, dava a palavra ao Fernando. Eu esta pergunta não sei quando é que... Não sei se o Fernando Batista tem novidades sobre... E eu dava a palavra ao Dr. Pires de Andrade, que já ligou o microfone. Já. Boa tarde a todos, professor Valadares Tavares, Luís Sousa, Fernando, Noronha, também Bartolomeu. Estou contente por te ver aqui também. Temos conversado muito sobre estas questões, nomeadamente o gestor do contrato. Obrigado. Temos falado bastante sobre isso. E, portanto, e a todos os intervenientes, boa tarde a todos. Eu tinha aqui algumas questões e a primeira era dirigida ao Dr. Luís de Sousa, justamente porque não apanhei a primeira questão que colocou, porque eu estava a entrar na sessão, que pedia para que já devia ter sido feita a revisão de qualquer aspecto da Lei 96. Não fixei qual era e, portanto, era uma questão que lhe punha. Depois outras questões que foram colocadas, nomeadamente a questão da interoperabilidade entre as plataformas. Este é um trabalho que já andamos a analisá-lo há vários anos. Houve alguns anos que tivemos que o parar porque Bruxelas estava a definir um modelo de interoperabilidade. Aliás, a própria Portal colaborou ou concorreu a um concurso em que este trabalho ia ser desenvolvido e, portanto, colaborou nesse desenvolvimento. Sei que hoje este trabalho está feito e, portanto, estamos em condições de arrancar com a interoperabilidade. Só que a interoperabilidade é um trabalho que tem que ser feito entre as plataformas. Agora, é natural que tenha que ser feita alguma legislação, algum incentivo para que este trabalho seja feito. Mas a interoperabilidade é naturalmente
uma mudança que se pretende nas plataformas e na contratação pública, altamente vantajosa, porque não obriga a que as entidades concorrentes tenham que se inscrever em todas as plataformas para poder responder aos procedimentos que são feitos nessas plataformas. Portanto, haveria interoperabilidade entre elas e, portanto, a comunicação ou a proposta a um determinado concurso seria feita na plataforma em que a empresa está inscrita ou com quem tem contrato, e era essa plataforma que faria transmitir os dados para a plataforma, portanto, onde o procedimento decorreu. Portanto, esse é um trabalho que realmente estamos na altura. Eu recordo-me aqui há um ano e tal, quando foi precisamente a comemoração dos 10 anos da contratação eletrónica, que a Vortal elaborou, portanto, procedeu a uma conferência no Centro Cultural de Belém. Eu acabei a minha intervenção precisamente convidando as duas entidades que ficaram encarregadas de fazer a interoperabilidade, a SPAP e a Casa da Moeda, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, para que se reunissem. Até as convidei para vir tomar um café aqui no IMPIC, para que o arranque desse trabalho fosse feito. Ainda não foi possível, mas acho que sim, que o IMPIC poderá encorajar as plataformas a avançarem com esse tipo de trabalho. A questão do Portal Nacional de Servidores de Estado, que naturalmente contribuirá imenso para algumas das questões que o Dr. Luís de Sousa colocou. Eu diria que ele está concluído. Está concluído em termos de software, está concluído em termos de instalação desse software no hardware. Foram feitos testes que resultaram, portanto, digamos que toda a parte de informática está concretizada. Mas foi recente, portanto, isto foi terminado, se não foi a semana passada, foi na outra. Ou algumas questões ainda poderão estar pendentes, mas diríamos que o trabalho principal do desenvolvimento deste portal, portanto, está concluído. Falta-nos publicar uma portaria, que é a portaria que fixa os níveis de acesso, a portaria definida pelo artigo 5º, número 6, ou 6, número 5º, agora também acontece, penso que é 6, número 5. Portanto, essa portaria de acesso às várias entidades também já está a versão última no gabinete e Secretário de Estado das Infraestruturas, ainda por cima é só assinado por ele, portanto, mais rapidamente vai ser possível ter esse documento. Mas isso é um documento, naturalmente, que será útil para depois ter o acesso pelas várias entidades ao portal. Agora, falta-nos só fazer o registro das entidades que queiram registar-se. Portanto, vejam que este portal não é um portal obrigatório, portanto, as entidades, para fornecerem às entidades públicas, não precisam de estar inscritas neste portal, mas têm toda a vantagem, nomeadamente no que diz respeito à Segurança Social e à Autoridade Tributária, portanto, o relacionamento das entidades concorrentes com estas duas entidades. Ainda não é possível, neste momento, fazer a ligação, portanto, por esta via, com o IRN, por causa da certidão de registro criminal. Há dificuldades no aspecto jurídico, alguns aspectos jurídicos, e, portanto, a portaria que também depois fixaria a taxa, porque aí os organismos do Ministério da Justiça que têm relação com a certidão criminal, também não querem ver-se livre dessa receita, e, como tal, essa portaria terá que também aparecer. Mas como neste momento ainda não é possível no portal fornecer esses dados, portanto ainda tem que ser as plataformas eletrónicas, ou melhor, os concorrentes entregarem nas plataformas eletrónicas dos procedimentos em PDF essas certidões que obtêm do IRN, portanto não nos vamos preocupar neste momento já para pôr o portal em funcionamento com esta portaria também definida no artigo 16º do Decreto-Lei 72/2018. Portanto, o portal Forças de Estado é uma boa notícia, penso que rapidamente, se não for no mês de março, em abril, e até eu ia pedir às plataformas eletrónicas, não sei se há alguém a assistir, mas ainda esta semana farei contacto com os dirigentes das 4 ou 5 plataformas existentes, no sentido de os encorajar e de lhes pedir para publicitarem nas suas plataformas a vantagem dos vários milhares de concorrentes que eles têm, naturalmente, esses fecheiros, de mandarem mails para eles ou de fazerem uma comunicação
nos seus portais, no sentido de se virem inscrever neste portal. A inscrição é muito simples e notem que a partir do momento em que eles estejam inscritos, permite-se a partir daqui, porque a inscrição não é só colocar o nome, não é só colocar a morada, não é só colocar os e-mails e dados de identificação, é colocar também outros dados, nomeadamente das suas atividades, que produtos é que podem fornecer, etc. Portanto, é um portal que logo que esteja, que as entidades se registrem, verificarão da grande vantagem deste portal. Mas há uma questão que eu queria focar neste momento, que não foi aqui focada, mas que é resultante das muitas vantagens que temos da contratação eletrónica, também haver algumas desvantagens que é preciso encontrarmos, algumas pequenas, mas alguns problemas que podem resultar da contratação pública eletrónica. Eu tenho uma exposição de um consórcio que concorreu a uma obra pública e que meteu a sua proposta 40 e tal minutos antes do prazo limite. Portanto, era uma proposta provavelmente complicada, porque devia ter muitos mapas, muitos quadros, muitos anexos, e terminou a sua publicação, ou terminou a colocação do seu procedimento 3 minutos depois das 17 horas, quando terminava o prazo. E a entidade adjudicante, como a proposta acabou por entrar 3 minutos depois da hora limite, foi excluída. E, portanto, questiona-se se dificuldades que possam resultar do procedimento eletrónico se são razão para excluir propostas deste género. É um tema que eu gostava de ouvir, porque se tivermos que alterar a lei, adaptar a lei, e como estamos neste momento, precisamente na altura de rever a Lei 96, assim como outras, tanto como disse o Fernando no princípio, o IPIC está a proceder neste momento à revisão das várias leis que temos, leis regulatórias, como eu chamo, tanto a lei de 2015, todas elas de 2015, também uma de 2013, relacionada com a mediação imobiliária, mas da parte da construção, da parte das atividades profissionais com acesso, portanto, exigidas pelos alvarás. Portanto, todas essas leis estamos a analisá-las, temos contributos já de várias entidades e, portanto, está na altura, precisamente, de compilarmos todas essas propostas e de fazermos chegar à nossa tutela essas propostas de alteração, porque sabemos que esta regulamentação, ou alteração esta regulamentação, não vai ser rápida porque são leis, e portanto são leis que têm que ir à Assembleia da República, e sabemos que uma alteração de uma lei não é tão rápida como uma alteração de um decreto-lei ou de uma portaria. Portanto, também temos que contar com isso. Mas este aspecto preocupou-me, porque se antes tínhamos limitações que as empresas tinham que entregar a determinada hora os seus processos, e depois eram abertos no momento, portanto, e havia algumas vantagens neste procedimento, mas naturalmente que estas situações que podem surgir no procedimento eletrónico, temos que ver como é que, a nível da lei, eles podiam ser, no caso concreto este, foi colocado, e que penso que pode, naturalmente, a culpa estar na própria plataforma eletrónica, provavelmente estará, ou o procedimento era complicado demais e, portanto, a entidade concorrente não se apercebeu de que levaria mais tempo a colocar, portanto, o procedimento. Mas é uma situação que temos que olhar para ela e certamente, como esta, haverá outras que seria útil também termos conhecimento para ver se há necessidade de fazermos alguma adaptação, portanto, na lei. Era isto que eu queria focar. Muito obrigado, acho que é muito interessante esse tipo de reflexões e entronca muito numa teoria dos nossos juristas, que é das irregularidades, das irregularidades formais, essenciais ou não essenciais. E depois dizem que há algumas essenciais que se degradam em não essenciais. E quando são não essenciais, embora degradadas, é uma boa notícia, porque quando são não essenciais são resolúveis. E, portanto, aí, com certeza que esse tipo de situação há de ser possível contemplar, porque
É evidente, vamos lá ver, isso também acontece porque, nesse caso, era um concorrente, sabia que era uma proposta que devia ser pesadíssima, uma empreitada com não sei quantos megas, e só começou a carregar próximo da hora, não é? Mas, enfim, é com certeza uma área que tem que ser estudada e que tem que ser ajudada. No nosso país, a nossa tradição é sempre haver um bocadinho de tolerância, não é? Eu sou professor e se der um teste de 2 horas aos meus alunos sem tolerância, fico muito mal visto, muito mal visto. Mas se der 1h45 mais 15 minutos de tolerância, sou um professor ótimo. Portanto, nós temos realmente uma cultura, sempre que tem um índice de tolerância, mas tem toda a razão, o Pires Andrade tem toda a razão. Só que aí não tem a tolerância do concorrente que quer excluir os outros e que meteu a sua proposta dentro do período e como tal, portanto, exatamente. Sabemos que nos concursos públicos há sempre o concorrente do lado que quer eliminar. Acho que vamos ter aqui a ajuda do Luís. Diz lá, Luís. Não, era para permitir-me discordar aqui de uma coisa, não é? Para isto não ser um crossfire consentâneo. Finalmente temos uma opinião diferente. Não, no fundo para dizer que, por acaso, quanto a esta matéria, eu acho que a Lei 96 de 2015 até resolve mais ou menos bem o problema. No fundo, nós temos que perceber se o problema esteve na plataforma eletrónica ou na rede de telecomunicações, e a plataforma, no fundo, tem uma solução, que é tomam-se as medidas necessárias, uma prorrogação de prazo, ou até se admite uma proposta apresentada extemporaneamente. Se não, eu recorria aqui a um argumento que colocaram no bate-papo, que é um argumento de facto, mas que é importante, porque apesar de eu ter este ar jovial, de facto comecei a minha carreira nos atos públicos de concurso, em que eram verdadeiros filmes, os grandes concursos em que se participava, e não me lembro de terem vindo 2 carrinhas, uma de Espanha com a proposta à frente e a outra vazia atrás, não houvesse uma avaria, e depois falhássemos a data da apresentação da proposta. E, portanto, esses cuidados também eram necessários, diria eu, tal como os concorrentes têm que ter cuidado com o momento em que começam a carregar a proposta. É claro que se acontecer uma situação de justo impedimento, por exemplo, isso também já foi objeto de alguns acórdãos dos tribunais administrativos superiores, poder-se-á relevar essa entrega extemporânea se acontecer uma situação de justo impedimento, que não está regulada nem na Lei 96 de 2015, mas que é um princípio geral de direito, e já temos alguns acórdãos a permitir a aceitação extemporânea de propostas em que o problema não foi do concorrente, mas foi, por exemplo, da plataforma e não se conseguiu agir em tempo para permitir uma prorrogação de prazo e então admitiu-se que a proposta não fosse escolhida. Onde é que eu discordava? Eu discordava o seguinte: em todas aquelas situações em que não seja comprovada a existência deste problema, eu diria que é imputável ao concorrente, porque temos que ter sempre um cut-off date, temos que ter um minuto, temos que ter um momento em que seja o prazo final, porque justamente uma coisa é a tolerância que eu também dou aos meus alunos nos exames escritos, outra coisa é a tolerância que nós temos que ter para respeito do princípio da igualdade e da concorrência quando há uma tensão com outros operadores. E portanto, esses princípios nós temos que tentar sempre salvaguardar e, portanto, a data é a data que deve ser respeitada e quem entregar a proposta extemporaneamente, se não houver uma situação de justo impedimento, há de ter que ser excluído. Só para dar esta nota ao Dr. António Pires de Andrade, aquilo que eu dizia da Lei 96 de 2015 era mais numa outra perspectiva, que é, no fundo, uma clarificação sobre o modo de apresentação, de carregamento e de assinatura eletrónica das propostas. Aí é que eu acho que a lei ganharia muito ali com o adjornamento, uma coisa que simplificasse, que fosse clara para os operadores, que explicasse um momento, que tivesse uma única forma de assinar, levantando os problemas sobre se é antes ou se é depois da submissão, se é quando, se já tem que estar assinada no computador, uma forma simples de assinar, que fosse claro quanto ao momento, e pronto, isso já eu acho que ajudaria de alguma maneira. Era mais ou menos esses aspectos que eu me referia quanto à necessidade de alterar a 96. Luís, muito obrigado. Eu recebi agora aqui 2 questões que julgo que são muito interessantes porque abrem aqui perspectivas diferentes. Uma é do nosso estimado Hélder Ramos, que está, aliás, aqui conosco, e que levanta a seguinte questão. Ok, vamos usar, no fundo a ideia é esta, usamos as plataformas para a formação dos contratos, muito bem. Mas será que temos, eu estou agora a ler o que ele mandou, será que temos as plataformas e as respectivas entidades responsáveis preparadas para a gestão, monitorização e fiscalização? Ou seja, o Hélder levanta aqui uma questão muito interessante. Como sabem, em termos da economia digital,
o grande paradigma, o grande objetivo da economia digital é a integração dos processos, geralmente dos ciclos de atividade. E, portanto, eu não posso ter vai-vens. Quer dizer, eu não posso ter a formação eletrónica, depois o contrato em papel, depois volta a imprimir tudo, depois volta a carregar tudo noutro software. Reparem, por exemplo, no nosso sistema de saúde, há muitas evidências do imenso tempo que é gasto, até em alguns casos por profissionais qualificados, especialmente de enfermagem e de médicos, a carregar dados de uns sistemas para os outros. Imprime, carrega, imprime, carrega. Portanto, isso é o oposto da economia digital. Portanto, enquanto estivermos a pensar assim, estamos a pensar mal. O repto que aqui o Helder nos deixa é o seguinte: muito bem, eu fiz o procedimento eletrónico na plataforma, tenho o meu contrato eletrónico e agora vamos passar para a gestão. Convém que tenha instrumentos também de gestão digitalizados, baseados nos dados que já estão digitalizados. Não é estar novamente a fazer reintroduções de informação. Ora bom, Helder, aqui a boa notícia é que, de facto, aliás, é curioso que ainda ontem acho que falei com o Bartolomeu sobre este tema. Já começamos a ter softwares associados a plataformas e a sistemas que permitem, de facto, responder que sim a esta dúvida. Ou seja, Helder, podes fazer depois a gestão de contrato, incluindo também a fiscalização, em termos digitais e eletrónicos, sem estarmos novamente a fazer requeretos. A resposta é positiva. Depois, se quiseres mais interações connosco, teremos todo gosto. Mas, aliás, ainda ontem o Bartolomeu me falava, por exemplo, num caso muito interessante, numa empresa, aliás, do Norte, que desenvolveu produtos para esse objetivo, e as próprias plataformas, enfim, têm vindo a evoluir nesse sentido. Depois temos ainda aqui uma questão que é que é uma questão muito interessante, e que eu tenho sentido muitas vezes, que é o problema seguinte. Bom, muito bem, já estamos convencidos. Temos o orçamento para o próximo ano, vamos organizar o acordo quadro, o sistema de aquisição dinâmica, enfim, com o catálogo, muito bem. Mas agora põe-se a seguinte dúvida, e eu vou ler a dúvida que recebi. Será que para formar esse contrato, o catálogo do sistema por via do sistema de aquisição dinâmica, obriga a ter um cabimento plurianual no início do procedimento? Bem, que é uma pergunta muito interessante. Ou seja, será que eu tenho que ir fazer o cabimento? Olha bem, a resposta é muito simpática, é não. Não. Porque todo o regime do Estado da despesa, os cabimentos são necessários quando se vai fazer a despesa. O cabimento tem que existir quando forem utilizar os resultados deste procedimento. Imaginem que tem o sistema formado, com o catálogo, e agora vão comprar trabalhos de reparação de pavimento. Ou vão comprar equipamentos de informática. Aí sim, aí tem que ter toda a operação de cabimento. Mas a formação deste procedimento, não. Eu conheço até instituições que tiraram muito partido disto, porque, como sabem, só é possível fazer cabimento numa fase já avançada do ano. Não sei como é que isso está agora, mas quando eu era docente público, eu lembro que é quase próximo da Páscoa. Não tanto, eu estou a exagerar. Mas porque tem que ser aprovado o decreto de execução orçamental, tem que haver uma série de liturgias, por vezes associadas ao período quaresmal, etc. Portanto, tinha uma liturgia que não era fácil. E portanto, isso atrasava imenso o desenvolvimento dos processos de contratação e execução dos projetos. Olha bem, a grande vantagem é que vocês podem fazer isto antecipadamente, sem ter €1 de cabimento. Porquê? Porque, na verdade, eu posso não chegar a utilizar nada. Eu tenho o catálogo, mas não compro nada. Pronto, não preciso. Olhem, não compro. Estão a ver? Portanto, é uma resposta simpática e que aqui fica. Bom, depois tenho aqui vários comentários. Pires de Andrade, tem aqui vários comentários que não dão muita benevolência para esses atrasos. Dizem que nos temos que habituar a ser rigorosos nos timings. Já agora eu não resisto a contar uma experiência. Só que aí, eu já vi também, eu li os comentários, estava a lê-los precisamente há pouco, e vejo que a pessoa percebeu que o atraso foi de 40 minutos. Não, começou a meter a proposta 40 minutos antes do prazo. O António tem toda a razão e pode ter certeza que estamos todos aqui em consonância consigo. Mas eu não resisto a contar uma experiência que tive quando era estudante e tinha o hábito de vaguear por várias partes do mundo. A certa altura fui aos Estados Unidos, tinha pouquíssimo dinheiro, mas fiquei num hotel razoável,
com muitos andares e um elevador. E para descer, havia uma fila tal de espera. Bom, resumindo, quando cheguei a fazer o check-out, tinham passado 10 minutos da hora limite do check-out. E o funcionário do hotel, na maior das calmas, disse: bem, o senhor está consciente, como está a fazer fora da hora limite, vai pagar a próxima diária. Eu disse: olha, não me façam uma coisa dessas, eu fico aqui a lavar pratos durante uns dias, não sei o quê. O homem teve que pedir licença ao gerente e consegui, por especial favor, só pagar 30% da diária do dia seguinte, que para mim era uma fortuna. Fiquei traumatizado e eu acho que nunca mais fiz check-outs depois da hora limite. Enfim, pronto. Não, e coitado, o homem do balcão dizia-me: oh, ouça, Mr. Lewis, o senhor tem toda a razão, mas está a ver aqui o meu sistema informático, eu não consigo agora fazer o check-out. Ele só me faz o check-out se eu puser já no dia seguinte. E, portanto, ouça, António, de facto temos que... Eu julgo que entre nós também houve sempre um bocadinho a tendência para ser tolerantes nos timings, não é? Quer dizer, e isso vem desde as escolas. Quer dizer, eu se disser aos meus alunos que têm que entregar um projeto até ao dia 17, eles entregam a partir do dia 17. Não é? Pronto, é uma cultura, é uma tendência. Não, mas, professor Valadares, não está... Acho que não estão a ver bem... Não, estamos a ser justos. Não. O sistema obrigou a que fosse por plataforma eletrónica. Muito Portanto, bem. se o sistema obriga a isso, é o equivalente ao meu elevador, é o elevador do 12º. Temos que ver se o sistema é eficaz para responder a essa obrigatoriedade. Pois. E, portanto, se o sistema pode, a determinada altura, haver situações de atraso no desenvolvimento da entrega, da colocação dos dados, no desenvolvimento, portanto, da entrega da proposta, por culpa da plataforma, por que razão é que o concorrente deve ser penalizado por isso? Não, mas penso, António, isso o Luís Viegas... Não é questão dos 3 minutos, até podia ser 2 segundos ou 3 segundos, como diz ali a pessoa. A questão é outra, é que temos um sistema criado que tem imperfeições, ou pode ter imperfeições. E o concorrente não pode ser penalizado por isso. Por exemplo, porque não, e vamos ver se isso é possível, quem é que fica beneficiado ou prejudicado? Bem, prejudicado foi quem não conseguiu meter a proposta. Não, mas também a entidade... Mas quem é que fica beneficiado por esse facto? Os outros concorrentes. Claro. Então o sistema está a permitir que, devido a uma falha, haja alguém beneficiado. Quem é que podia ter acesso à proposta? Porque aqui também só haveria problema se, por o facto de haver esse atraso, alguém tivesse conhecimento da proposta e o júri, portanto, aqui já era uma questão do júri, porque não trabalhar as situações de forma que o júri só pudesse pegar nas propostas passado X tempo. É uma situação... António, nós concordamos consigo, e o Luís Viegas de Sousa já confirmou perfeitamente que se realmente a culpa é da plataforma, é evidente que é uma situação. Mas, António, agora sendo um bocadinho mais rigorosos, vamos analisar bem a questão. Qualquer sistema de pagamento eletrónico, por mais perfeito e eficiente seja a plataforma, não tem uma velocidade de carregamento infinita. Não há. Quer dizer, se eu carregar 1 megabits ou 1 megabytes, isso não é feito numa velocidade infinita. Portanto, há velocidades máximas. Nós temos de compreender que estamos no domínio material, mas digital, em que há velocidades máximas. E, portanto, se eu disser assim, olhem, meus queridos amigos, eu tenho aqui, estou a 1 minuto de fechar o prazo, e tenho aqui 1000 megas para carregar. Nenhuma plataforma no mundo consegue carregar num minuto. Porquê? Porque há limites físicos. António, nós temos que compreender que por mais qualidade, mais eficiência, melhor os sistemas de comunicação, que esteja tudo a funcionar, há limites. E, portanto, o concorrente deve compreender que não deve ir para soluções extremas em que esses limites depois não funcionem. Porque se eu quiser, António Pires de Andrade, é exatamente este caso, experimente carregar 1000 megas num minuto. Não há nenhum sistema no mundo que faça isso. E, portanto, eu tenho que ter consciência que se é uma proposta pesada, devo ter cuidado, não estar à espera dos últimos minutos para carregá-la. Porque não sei se era pesada, se era leve, não faço ideia. Era com certeza. António, se me está a dizer que levou 40 e tal minutos, o que mas há outra proposta de 40 e tal minutos é pesada. Professor, sabe que uma das razões porque havia muitas queixas contra uma plataforma que foi, sabemos o que aconteceu no mercado, pois. Uma das queixas que temos aqui, não? Temos aí mais de 300 queixas só num ano, vimos o que é que acontecia. Pois. Você tem um contrato de X,
tivesse um contrato de Y, era mais rápido a colocação. Era mais rápido. António, isso é totalmente irregular. Felizmente o INPI conseguiu resolver esse problema. Agora, professor, posso só dar agora aqui um bocadinho de razão ao Dr. Pires Andrade, que é o seguinte: eu acho que o número 2 do artigo 32 da 96 de 2015 resolve o assunto. Nós temos que fazer uma adequada interpretação deste número 2. Porque eu normalmente pergunto sempre na brincadeira, nas minhas formações, quando é que os concorrentes apresentam a proposta? Que é para me dizer, é no último dia. Não é nada, isso é mentira. É na última hora, no último minuto. E nós temos que ter consciência disto. E eles estão dentro de prazo. Se acontecer o que aqui está no número 2 do 32, nos últimos minutos, eu diria que tem que ser aplicado o número 2 do 32 e tem que se dar a possibilidade... Li o número 2 do 32, que a maior parte das pessoas não deve fazer a mínima ideia. Sempre que ocorram problemas técnicos na rede pública ou na plataforma eletrónica que impossibilitem ou tornem excessivamente demorada a prática de qualquer ato, que nos termos do CCP deve ser praticado na plataforma, deve a entidade adjudicante, por iniciativa própria ou a pedido dos candidatos ou concorrentes, tomar todas as medidas necessárias de forma a que os interessados não sejam prejudicados, podendo, nomeadamente, prorrogar o prazo para a prática desses mesmos atos, o qual aproveita a todos. Nomeadamente, pode, por exemplo, aceitar uma proposta extemporânea que ainda entrou, mas em que eu tive prova na plataforma que o ato ou foi impossível ou excessivamente demorado. Pois. Por facto que não é imputável. Portanto, eu acho que a solução está no número 2 do 32 e ele tem que ser corretamente interpretado. Porque eu, por exemplo, posso ter a plataforma em baixo, um prazo de 30 dias. A plataforma pode estar em baixo nos 3 primeiros dias de prazo. Isso é insignificante. Se a plataforma estiver em baixo nos últimos 10 minutos, eu tenho que aplicar o número 2 do 32. Aí já depende da interpretação que a entidade adjudicante faz desse artigo e da situação que ocorreu, não é? Já é a subjetividade, portanto, já existe... Não, mas António, agora deixe-me também apoiar. É preencher o conceito indeterminado. Luís, quais são os atos que impossibilitam ou tornam excessivamente demorada a apresentação? Se acontecer no início do prazo, a pergunta é: impossibilitou ou tornou excessivamente demorada? É uma prova horrível, não se consegue fazer. Tinha mais 20 e tal dias de prazo. Agora, se aconteceu na última hora do prazo, que ainda aproveita a todos os concorrentes, é mobilizar o número 2 do 32. E já há vários acordos neste sentido. Luís, deixa-me aqui concordar com o Pires Andrade. De facto, deve haver aqui uma certa tolerância, mas realmente esse número do artigo 32 é o exemplo acabado da nossa legislação, em que deixa uma ambiguidade enorme e uma margem de dúvida e de subjetivismo muito grande. Eu já agora gostava de ouvir a vossa opinião em relação a uma solução que foi adotada, tem sido adotada noutros países, que é o limite do prazo ser aplicado para o início efetivo do carregamento da proposta. Ok. O que é que acham? Essa é uma solução boa. Não percebi. Não estou a ouvir. Não percebi, professor. O que é que disse? Eu estou a dizer a data limite ser aplicada ao instante em que é feito o início do carregamento. E, portanto, se eu inicio o carregamento da proposta dentro do prazo, ela depois leva mais uns minutos ou menos uns minutos e se considera-se que estou a cumprir. Porque a ideia de prazo, por exemplo, os nórdicos usam muito este sistema. Porque, o que é o racional disto? Porquê é que eu tenho um prazo? Eu tenho um prazo para que os concorrentes tenham o mesmo tempo para preparar as suas propostas, porque senão é uma situação assimétrica. Se um tem um mês e o outro tem uma semana, não é justo. Pronto. E, por outro lado, porque eu quero tomar decisões. De modo que eu, ao fazer isto, estou a criar um sistema muito objetivo e fácil de verificação que tiveram todos ao mesmo tempo. Depois um demorou meia hora, ou 10 minutos, ou 40 minutos, não é isso que vai criar empecilhos ao funcionamento do trabalho do júri. Curiosamente, eu acho que esta ideia nunca foi defendida no nosso país. Luís, o que é que isto tem de errado? Eu acho que isso tem tudo para dar mau resultado. Fernando. Desculpe a totalidade. Eu estou a ver já dois problemas, que é o never-ending propostas, que é a proposta começa a ser carregada à segunda-feira, ao sábado ao pequeno almoço, e ainda temos os concorrentes a apresentar a proposta. Depois é a possibilidade de eu ter 2 computadores ou 3 e estar a receber os fecheiros que estão a ser assinados no outro computador, a recebê-los por e-mail, enquanto carrego na plataforma, vou fazendo o upload. Portanto, eu estou sempre a aproveitar de um trabalho que está a ser realizado. Eu, no fundo, estou a submetê-lo, mas posso estar a trabalhar os documentos e a colocá-los na plataforma. Não sei, teria que se fazer um cut-off date muito claro, teria que ser, quanto muito, a submissão que garantisse que já está tudo
na plataforma. Mas, Luís, é evidente que é isso que se tem que fazer. Quer dizer, a proposta é um pacote. Não, mas, Luís, vamos lá ver, sabes isso melhor que eu. A proposta é um pacote que tem uma assinatura digital. Essa assinatura tem que ser feita dentro do prazo suplementar. E, portanto, o que eu começo a fazer o carregamento é o carregamento desse pacote, que está dentro de um invólucro inviolável. Portanto, isso estás a dizer não era compatível com esta solução, não é? Agora, tu podes-me dizer que isso, em alguns casos, depois vai demorar mais meia hora ou 1 hora. Não, mas eu acho que isso não, francamente, acho que não tem assim problema maior. Não sei, isto é um debate, é uma ideia. O Fernando, também estavas a introduzir aqui uma ideia, diz lá. Eu concordo com o Dr. Luís Verde Sousa. Eu acho que em termos repare, o carregamento é apenas isso. É uma fase em que alguém está a projetar concorrer. Porque é com a submissão que, efetivamente, há a apresentação da proposta. Portanto, eu acho que a solução hoje... Então, nós não temos que seguir necessariamente a nossa história, mas eu recordo-me quando era em papel, também o que interessava não era o carimbo dos correios, era exatamente a data de entrada na entidade adjudicante. E, portanto, eu acho que a solução que nós temos hoje é uma solução segura. Os operadores económicos, sabendo que a data limite é uma, sabendo ou devendo saber que o carregamento dos documentos demora algum tempo, é muito simples, começam a carregar mais cedo. E, de facto, se a plataforma estiver a funcionar regularmente, não vejo que haja problema. Eu julgo que... Fernando, esta questão, vamos lá ver. Isso é se tudo fosse perfeito. E sabemos que o campo informático não é totalmente perfeito. E certamente que a empresa que começou a meter o processo 45 ou 46 minutos antes do fim do prazo, sabe muito bem, e então o grupo que está em causa, não vou dizer, mas o grupo que está em causa é um grupo altamente experiente em concursos públicos e concursos deste género. Certamente que não foi pela falta de experiência do que são, foi aquilo que aconteceu, foi por, não digo algum procedimento errado, foi que o sistema informático existente falhou em alguma coisa, provavelmente. Portanto, também não posso afirmar totalmente, mas se começou a meter o processo 46 minutos antes, e certamente que a experiência deles em muitos processos idênticos não era acabar assim tanto tarde, alguma coisa também pode ter falhado no campo informático. Dr. Pires de Andrade, mas repare, há de haver sempre um prazo limite para que a proposta entre, certo? Não estou a pôr em causa. Imaginar que o prazo limite... Tem que haver alguma indicação, sem dúvida. Agora, qual é... Já ouvi o Dr. Luís Sousa dizer que a razão é para que todos tenham o mesmo tempo para apresentar a proposta. Ok. Agora, este aspecto é importante. Mas também é importante as situações que podem ocorrer como esta ocorreu. Porque é que eu penso que o procedimento pode ser colocado, mas só haveria consequências para alguém se o fim da proposta dele ou o prazo em que ele entregou, o júri já tivesse aberto propostas e já eram conhecidas as propostas dos outros. Este é que era o maior problema se isso acontecesse. Mas não acredito que o júri tenha aberto as propostas. Eu diria que esse é o prazo limite até o qual algo ainda pode ser feito. Exatamente. Prorrogar o prazo. Há vários exemplos disso, em que, por exemplo, a plataforma foi a responsável, mas as propostas já tinham sido abertas. Aí é uma relação jurídica e contratual entre o concorrente e a plataforma, que tem um contrato com a plataforma e está a pagar um serviço, mas esse é o momento até o qual. É por isso que eu diria o seguinte, aqui alguém também colocou a questão no chat, a abertura das propostas no dia útil seguinte, as entidades que trabalham comigo sabem que abrem, mas abrem ao final do dia. Porque o dia raia e às vezes há alguém que manda um fax ou manda um e-mail ou faz um telefonema em desespero a dizer que estive até à meia-noite ou às 3 da manhã e não consegui. Estão aqui os print screens da impossibilidade.
E se as propostas ainda não foram abertas, e se é comprovada essa impossibilidade, é aplicar a Lei 96 de 2015 e tomar as medidas necessárias, designadamente prorrogar o prazo ou aceitar a proposta extemporânea. Só para vos dar um exemplo muito claro. Há também um caso de justo impedimento que foi analisado pelos tribunais superiores, que era uma incompatibilidade entre a Vortal, na altura, e uma das versões do MEC. Exatamente. Havia ali uma incompatibilidade e uma proposta que chegou 46 minutos depois da hora. E foi excluída, a entidade insistiu na exclusão, e o sujeito veio invocar o justo impedimento, isso não me é imputável. A proposta foi apresentada, extemporaneamente, tem que ser aceita e tem que ser adjudicada. E isto foi levado até ao fim e foi aceito, porque ele conseguiu fazer prova dos logs, da tentativa de aceder, e depois fez prova informática do problema de compatibilidade entre o instrumento informático de utilização comum, que é o MEC, e a plataforma eletrónica. E o Tribunal deu-lhe razão, aplicando o justo impedimento. Conseguiu ter uma entidade adjudicante consciente. Não, foi o Tribunal consciente. Foi o Tribunal. Então foi o juiz que teve essa atitude. Não sei se já repararam que o jantar já está a fumegar lá dentro e, portanto, eu não posso reter muito mais tempo. Mas em relação a este ponto, eu julgo que, no fundo, estamos aqui todos de acordo. Tem que se criar, talvez, um sistema que seja menos subjetivo. Porque é evidente, se a plataforma deixou de funcionar, todos nós sabemos que isso é evidente. Agora, se a velocidade de carregamento foi um pouco menor, como é que isso se quantifica, até onde é que é razoável, até onde é que não é? Portanto, talvez arranjar aqui sistemas mais fáceis. E não se esqueçam que a entidade adjudicante tem a capacidade de estabelecer as regras todas. Pode estabelecer que a proposta deve ser selada, assinada por assinatura digital, até ao momento X. Não há nada na lei que impeça, no procedimento, que a entidade adjudicante fixe esse momento máximo para todos, como é evidente. E depois a seguir é carregada até ao momento Y. Tudo isso é perfeitamente possível. São normas, é o procedimento, é o programa de formação do contrato, está nas nossas mãos. Mas, enfim, haverá com certeza aqui soluções certamente importantes. Continuamos a receber imensas perguntas, mas eu julgo que, apesar de tudo, já foi aqui uma sessão que esclareceu imenso, muito especialmente sobre esse oceano de possibilidades que a contratação eletrónica nos está a dar e que ainda não utilizamos, contribuindo sempre para aqueles dois paradigmas da economia digital, que é a integração do ciclo de atividades, para não andar em vai e vem, papel digital, tudo digital, avaliações de desempenho digitais, gestão do contrato, como ali o Helder referiu, digital, todo o ciclo digital, e o segundo paradigma da economia digital, que é bem representado aqui por esta nossa associação, que é a cooperação. Como sabem, a economia digital baseia-se num conceito que é as pessoas a cooperarem uns com os outros, ao contrário da economia de autossubsistência, em que cada um estava fechado no seu canteiro a produzir as cenouras que depois ia consumir. Nós cooperamos e, portanto, este paradigma da cooperação justifica exatamente até os tais instrumentos especiais, agregação, cooperação. Não se esqueçam, na próxima semana temos o debate exatamente sobre esse outro desafio, que é o que é isso das centrais de compras, quais são as vantagens, os inconvenientes, que tipo de centrais de agregação de compras é que vamos fazer com justamente dois colegas que também certamente, realmente o presidente da ESPAP, certamente nos vão também ajudar muito. E se achassem bem, agradecíamos a todos, e realmente aqui aos nossos palestrantes, e ao presidente do INPIC, enfim, todos os colegas, e ficávamos por aqui. E desejávamos uma continuação de uma noite muito esperançosa. Aliás, o nosso diretor executivo, o Vasco, até já está ali com o seu filho mais recente, que nasceu há muito pouco tempo, que é o Afonso, e que também já está a gostar muito dos debates sobre contratação pública. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado. Vira para ti, vira para Aqui? ti, Mafalda, vira para ti. Vira para ti. Não, mas me dá. Boa noite, obrigada.